eu queria começar sobre o seu pai, que eu percebi no livro, pelas suas declarações, é o seu grande ídolo, não é, João? Márcio, primeiro, obrigado. Estou com o livro aqui em mãos, esse mesmo que você tem aí, João Dória, O Poder da Transformação, como você falou, desse brilhante jornalista Thales Guaraci, que foi editor da revista Veja, editor da revista Exame. Portanto, eu falo aqui muito à vontade, porque eu não sou o autor do livro. O livro retrata a minha vida, aliás, falando com pessoas que disputaram, inclusive comigo, eleições, disputaram mandatos comigo e que, ainda assim, sendo adversários, fizeram depoimentos muito construtivos e aos quais eu agradeço. De fato, meu pai foi meu grande ídolo, minha mãe também. Minha mãe foi uma lutadora, uma guerreira, numa fase duríssima da nossa vida. Meu pai foi deputado federal, foi cassado pelo golpe militar de 64, foi para o exílio, ficou 10 anos exilado. Para quem não sabe o que é exílio, os mais jovens não sabem o que é isso. Foi uma medida da ditadura militar que expulsou do Brasil milhares de brasileiros, parlamentares, jornalistas, intelectuais, artistas que se opuseram à ditadura militar, como meu pai se opôs, e com isso meu pai perdeu tudo. Em 10 anos de exílio, tudo aquilo que ele havia conquistado trabalhando duro, como nordestino que chegou aqui, baiano, imigrante, chegou aqui sem nada e, ao longo da sua vida, por trabalho, dedicação, alcançou um patrimônio, um patamar de vida que depois perdeu tudo nesses 10 anos de ausência do Brasil, e foi minha mãe que, com muito zelo, com muito denodo, com enorme sacrifício, nos educou aqui. E o livro conta isso. Eu comecei a minha vida, você observou, falando agora há pouco antes do início aqui da nossa entrevista, comecei como office boy de uma agência de publicidade ali pertinho da Avenida Paulista, Joaquim Eugênio de Lima com Alameda Santos, a Standard Ogilvy, onde eu fui office boy, com 15 anos de idade, onde comecei a minha vida trabalhando duro, suando a camisa, porque precisava ajudar minha mãe a comprar gás. A nossa dificuldade era tanta, Márcio, que a gente não tinha dinheiro em casa para comprar gás. Nós não tínhamos telefone. Minha mãe várias vezes teve a conta de luz, a luz cortada na nossa casa, porque não tinha dinheiro para pagar. Era light naquela época. Passamos semanas à luz de velas até que conseguisse algum dinheiro para poder pagar a conta de luz. Portanto, eu vivi 8 anos de enorme sacrifício ao lado da minha mãe e do meu irmão Raul, que você citou. Aliás, obrigado pela citação ao Raulzinho, meu irmão querido, que talvez esteja aqui nos acompanhando nesse momento. Então, esses momentos difíceis fizeram parte da minha vida. E muitas pessoas não sabem disso, porque muitos acham que eu já nasci feito, bem-sucedido, um empreendedor, como de fato me tornei, mas precedendo a isso, teve um período muito duro da minha vida. Eu fiquei sem comer carne quase os 8 anos desse período de vida. Márcio, não é porque eu era vegetariano ou vegano, era porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne, nem carne de segunda, nem de terceira, carne nenhuma. A única proteína que nós comíamos era ovo, porque o ovo não era caro. E muito raramente salsicha, só. O resto era arroz, feijão, ovo, feijão, arroz e ovo. E farinha. Era isso que nós comíamos em casa e dávamos graças a Deus de ainda termos um prato de alimento em casa nesse período difícil da nossa vida. É difícil acreditar, mas essa é a minha história. E esse livro, vou pegar aqui de novo, tomar liberdade, esse livro conta essa história. E conta uma história real de alguém que passou dificuldade por longos anos da sua vida e venceu. E venceu também, Márcio, pela oração. Eu queria aqui fazer essa menção. Eu sou católico, respeito todas as religiões, sem nenhuma exceção, mas a oração nos ajudou muito, Márcio. Nas horas mais difíceis, ao lado da minha mãe, era a oração que nos fazia acreditar que o dia seguinte nós poderíamos ter um dia melhor do que o triste dia que tínhamos acabado de viver. Então, sou muito grato também a Deus e às orações que nos permitiram sobreviver e que me permitiram encontrar um trabalho, ter um emprego, chegar até onde pude chegar e depois a minha trajetória de vida, sempre inspirado no meu pai e na minha mãe.